Já alguma vez pensaste porque é que há pessoas que chegam aos 80 anos, cheias de energia, sem grandes doenças, enquanto outras começam a sentir o corpo a falhar muito antes disso? A maioria das pessoas acredita que isto é genética, que é sorte, que nasceste com um destino marcado e não há muito que possas fazer. Mas isso não é bem verdade. E hoje vou provar-te isso. Fica até ao fim, porque o último ponto que vou partilhar é tão simples que vais pensar: por que é que ninguém me disse isto antes? E pode mesmo fazer a diferença no teu dia-a-dia a partir de amanhã. Hoje vamos falar sobre 7 hábitos que as pessoas com menor risco de desenvolver cancro tendem a ter em comum. Não são hábitos impossíveis. Não precisas de ser atleta nem de mudar tudo da tua vida de um dia para o outro. São escolhas pequenas, do dia-a-dia, que o teu corpo reconhece e agradece profundamente. Vamos começar. O primeiro hábito tem a ver com aquilo que colocas no prato. E não vou pedir-te para deixares de comer o que gostas. Quando o teu corpo digere alimentos e respira, produz naturalmente umas partículas chamadas radicais livres. Em excesso, esses radicais podem danificar as células e o teu ADN, que é exatamente onde os problemas maiores costumam começar. A boa notícia é que a natureza já criou a solução para isso. Chama-se antioxidantes e encontras luz nas cores dos alimentos. Pensa na cenoura laranja, nos espinafres verdes escuros, nos mirtilos roxos, nos tomates vermelhos. Cada uma dessas cores representa compostos que protegem as tuas células como um escudo. Imagina a Maria, uma senhora de 67 anos de Braga, que passou a vida a cozinhar as receitas da mãe. Muito carne, muito pão, pouca fruta. Quando se reformou, começou a sentir-se pesada, cansada, sem energia. Não quis fazer nenhuma dieta miraculosa. Simplesmente decidiu adicionar uma coisa colorida a cada refeição. Uma laranja ao pequeno almoço, uma salada ao almoço, brócolos no jantar. Ao fim de alguns meses, sentia-se outra pessoa, mais leve, com mais disposição, com menos dores. Não precisas de deixar de comer o que gostas, precisas apenas de convidar mais cores para o teu prato. Cada garfada de um vegetal fresco é uma mensagem de amor que envias ao teu corpo. Mas atenção, comer bem é essencial, mas há algo que muita gente ignora completamente e que pode estar a sabotar toda a tua saúde por dentro. Continua a ver. O segundo hábito surpreende muita gente quando ouve falar dele pela primeira vez, porque não tem nada a ver com comida nem exercício. Tem a ver com aquilo que carregas cá dentro, com o estresse, com a preocupação constante, com a tensão que acumulas dia após dia sem perceber. Quando estás em modo de alerta permanente, o teu cérebro liberta cortisol e adrenalina em excesso. E esses químicos, a longo prazo, enfraquecem o sistema imunitário e criam inflamação crônica. E é exatamente nesse ambiente de inflamação que as células doentes têm mais facilidade em crescer. Não é culpa tua. Vivemos num mundo que nos ensinou que preocuparmos-nos é uma forma de amor. Que se te preocupas com os filhos, com os netos, com as contas, é porque és responsável. Mas a verdade é que o teu corpo não distingue entre um perigo real e um pensamento ansioso. Ele reage da mesma forma. Pensa no Antônio, 74 anos, reformado de Setúbal. Trabalhou toda a vida sob pressão. Chegou à reforma e a cabeça continuou a girar. Preocupava-se com tudo, com os filhos, com as notícias, com a saúde. Dormia mal, tinha o estômago sempre em guerra. Um dia o médico disse-lhe que precisava de encontrar uma forma de desligar. O Antônio começou a fazer caminhadas matinais à beira-mar e a escrever num caderno aquilo que o preocupava. Às vezes, depois de escrever, dobrava o papel e atirava-o ao lixo. Era simbólico, mas funcionava. Ao fim de algumas semanas, dormia melhor, estava mais calmo e o seu corpo, finalmente, tinha espaço para se reparar. Gerir o stress não é fraqueza. É um dos atos mais inteligentes que podes fazer pela tua saúde. Quando te permites respirar fundo, quando proteges o teu silêncio, quando dizes não ao excesso, estás literalmente a cuidar das tuas células. E falando em cuidar do corpo, o próximo hábito é sobre movimento. Mas não o tipo de movimento que deves estar a imaginar.
O terceiro hábito assusta muita gente quando ouve a palavra exercício. Porque imediatamente pensam em ginásios, em corridas, em coisas impossíveis para quem tem dores nos joelhos ou cansaço acumulado de anos. Esqueça isso. Não precisas de nada disso. O teu corpo tem um sistema chamado sistema linfático. É como um sistema de esgotos que recolhe resíduos das células e os elimina. Mas esse sistema não tem bomba, só funciona quando te moves. Quando caminhas, quando te mexes, quando gesticulas, quando tratas do jardim. Quando ficas sentado ou deitado durante horas sem te mexeres, os resíduos acumulam-se. E esse ambiente é propício ao desenvolvimento de problemas maiores. A Fernanda, 79 anos, de Coimbra, passou anos sentada a ver televisão depois de se reformar. Sentia as pernas pesadas, o corpo cansado, a respiração curta. Achava que era da idade. Mas quando começou a dar uma volta ao quarteirão todas as manhãs depois do pequeno almoço e a regar as plantas da varanda à tarde, notou uma diferença enorme. As pernas começaram a descansar melhor. A respiração ficou mais fácil. Sentiu que o corpo acordou de um longo sono. Simplesmente, ninguém te explicou isto assim. Não precisas de sofrer para te moveres. Danças sozinho na sala ao som do rádio? É movimento. Caminhas até à padaria em vez de ir de carro? É movimento. Fazes uns alongamentos antes de dormir? É movimento. O teu corpo foi feito para se mover. E cada vez que o fazes, estás a dar-lhe permissão para se limpar e renovar. É assim de simples. Mas há um hábito que poucos associam à saúde física e que a ciência já comprovou ser tão poderoso quanto muitos medicamentos. E esse é o próximo. O quarto hábito tem a ver com pessoas, com ligação, com sentirmos-nos parte de algo. Há um estudo que ficou famoso porque chegou a uma conclusão perturbadora. A solidão crônica pode ser tão prejudicial para a saúde como fumar um maço de cigarros por dia. Não é metáfora, é biologia. Quando te sentes sozinho e isolado, o teu cérebro interpreta isso como uma ameaça à sobrevivência, e o corpo entra em modo de alerta permanente. À medida que envelhecemos, é natural que o círculo social se vá estreitando. Os filhos partem para suas vidas. Alguns amigos adoecem ou partem. A rotina do trabalho desaparece com a reforma. E, de repente, os dias podem tornar-se muito silenciosos. Se te reconheces nisto, não há nada de errado contigo. É mais comum do que imaginas. O João, 71 anos, viúvo, de Lisboa, passou 2 anos praticamente sem sair de casa depois de perder a mulher. Falava com os filhos por telefone de vez em quando, mas a maior parte do tempo estava sozinho. A saúde começou a deteriorar-se. Infecções frequentes, cansaço profundo, uma tristeza instalada no corpo. Um dia, quase por acaso, um vizinho convidou-o para um grupo de caminhada no parque. O João foi mais para não parecer mal educado do que por vontade. Mas ao fim de algumas semanas, aquelas pessoas tornaram-se uma âncora. As conversas, as gargalhadas, o sentimento de ser esperado por alguém, transformaram-no por dentro. A ligação com outras pessoas liberta a oxitocina, que é a hormona do vínculo, e esta hormona reduz a inflamação e fortalece o sistema imunitário de uma forma que nenhum suplemento consegue imitar. Não precisas de ter uma agenda cheia de compromissos sociais, uma conversa por semana com um vizinho, um café com um amigo antigo, um grupo de bordado, de pesca, de leitura. O que importa é sentir-se que pertences a algum lugar. E por falar em pertencer, o próximo hábito vai fazer-te olhar para a tua casa de uma forma completamente diferente. O quinto hábito tem a ver com o que trazes para dentro de casa sem perceber. Nos últimos 50 anos, o número de produtos químicos sintéticos no nosso dia-a-dia aumentou de forma assustadora. Estão nos detergentes, nos ambientadores, nas loções, nos produtos de limpeza. O teu fígado e os teus rins trabalham constantemente para filtrar estas substâncias. E quando essa carga é muito pesada durante muitos anos, o sistema imunitário fica distraído e esgotado. Não precisas de atirar fora tudo o que tens em casa. Não precisas de entrar em pânico. Mas há pequenas trocas que fazem uma diferença real. A Ana, 76 anos, de Évora,
Era conhecida por ter a casa mais limpa da rua. Usava produtos fortes diariamente e mantinha ambientadores em todos os cantos. Mas tinha dores de cabeça constantes, a pele irritada e a garganta sempre seca. Quando começou a substituir os produtos de limpeza por vinagre branco e bicarbonato de sódio e a deixar de usar ambientadores sintéticos, a diferença foi tão rápida que ela própria ficou admirada. As dores de cabeça desapareceram. A pele ficou mais calma. Sentia que respirava melhor. Às vezes, o que retiramos da nossa vida é tão importante quanto o que acrescentamos. Abre a janela de manhã. Usa produtos mais simples. Lê os rótulos com atenção. São gestos pequenos que têm impacto real. E agora, chegamos ao último hábito, e prometo-te que é o mais inesperado de todos. O sexto hábito vai parecer demasiado simples para ser verdade, mas a ciência confirma-o. E as pessoas que o praticam têm menos marcadores de inflamação, um sistema imunitário mais forte e uma esperança de vida maior. Estamos a falar de ter um propósito, uma razão para acordar de manhã. Quando nos reformamos, quando os filhos crescem, quando as grandes responsabilidades desaparecem, é fácil sentir um vazio. Uma sensação de que o teu papel já foi desempenhado, que o melhor já ficou para trás. Isso não é verdade. E o teu corpo sabe isso. Quando sentes que a tua vida tem sentido, o teu cérebro liberta química diferente. Menos cortisol, mais dopamina e serotonina. O teu sistema imunitário fica mais atento. As tuas células recebem um sinal de que ainda há trabalho a fazer. O Rui, 80 anos, de Viseu, reformou-se após 40 anos como carpinteiro. Os primeiros 3 anos da reforma foram um descalabro. Sentiu-se inútil. A saúde foi abaixo. Até que um neto pediu-lhe para construir uma casinha para os pássaros no jardim. O Rui passou uma tarde inteira naquilo, de mãos na madeira, a medir, a cortar, a encaixar. Quando terminou, sentiu algo que não sentia há anos: orgulho, significado. Começou a fazer mais casas para pássaros, depois bancos para a junta de freguesia. Depois começou a ensinar miúdos da escola aos sábados. O seu propósito não era salvar o mundo. Era apenas sentir que ainda havia algo que só ele sabia fazer. A tosse crônica que tinha desapareceu. A postura melhorou. Os olhos voltaram a brilhar. O teu propósito pode ser escrever as memórias da família para os netos. Pode ser cultivar um canteiro de ervas aromáticas. Pode ser ligar a uma amiga que está sozinha. Pode ser aprender a pintar aquarelas. Não precisa de ser grande. Precisa de ser teu. Porque quando te sentes vivo por dentro, o teu corpo segue esse caminho. E agora, antes de terminarmos, quero que faças uma coisa. Pensa nestes 6 hábitos que acabamos de explorar juntos. Comer mais cor e variedade no prato. Aprender a libertar o stress em vez de o acumular. Mover o corpo com suavidade e regularidade. Cultivar as tuas relações e não te isolar. Reduzir os químicos desnecessários ao teu redor. E encontrar um propósito, pequeno que seja, que te faça levantar de manhã com vontade. Se olhares para esta lista e sentires que só tens 1 ou 2 destes hábitos, não entres em pânico. Não és menos do que ninguém. Simplesmente não te tinham explicado o impacto destas coisas. Não é culpa tua. O que importa é que agora sabes. E saber é o primeiro passo para mudar. O teu corpo não é o teu inimigo. Ele tem trabalhado por ti durante décadas, sem parar. Mesmo quando não dormiste bem, mesmo quando comeste mal, mesmo quando passaste por momentos muito difíceis. Ele merece que tu também trabalhes por ele. Não precisas de ser perfeito. Precisas apenas de começar. Hoje. Com uma coisa pequena. Talvez seja adicionar uma peça de fruta ao pequeno almoço de amanhã. Talvez seja ligar a um amigo que não ouves há meses. Talvez seja sair para uma caminhada de 10 minutos antes do jantar. Talvez seja desligar o telejornal e sentar-te em silêncio por uns momentos. Seja o que for, faz isso. O teu corpo vai sentir a diferença mais depressa do que imaginas. E se tiveres sintomas persistentes que te preocupam, vai ao médico. Estes hábitos são poderosos,
mas nada substitui o acompanhamento de um profissional de saúde que te conhece. Deixa-me saber nos comentários qual destes hábitos já praticas e qual queres começar a trabalhar. Adoro ler as vossas mensagens e cada comentário vosso ajuda-nos a perceber o que vos é mais útil. Se este vídeo te fez pensar, partilha-o com alguém que importas. Às vezes, uma pessoa só precisa de ouvir a coisa certa no momento certo. E tu podes ser esse momento para alguém. Obrigado por estares aqui. Até ao próximo.